Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril. Vamos meditar o Evangelho de hoje, que se encontra em João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. E a aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-os por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, nessa sexta-feira abençoada da oitava da Páscoa, nós acabamos de ouvir mais um momento de encontro do Cristo ressuscitado com alguns discípulos que já tinham, tendo a experiência do Cristo ressuscitado, ou seja, Jesus já tinha aparecido a eles algumas vezes, e essa foi, diz o Evangelho, a terceira vez deste encontro que eles estiveram com Jesus. Meus filhos, por que Jesus estava ali aparecendo a eles, falando com eles, dialogando com eles? Para que eles não pudessem ter dúvidas. Se eles tivessem dúvidas se realmente Jesus tinha aparecido ou não, aliás, tinha ressuscitado ou não, eles não iriam anunciar. Mas Jesus estava aparecendo várias vezes, aparecendo a ele, falando com eles, dando provas concretas de que ele realmente estava vivo, que não era um sonho, que não era um fantasma. Tanto aqui hoje no Evangelho, Jesus, ele se alimentou mais uma vez diante deles, preparou um alimento para eles, ou seja, o peixe, o pão. É esse encontro que deveria fortalecê-los, na fé, para que assim pudessem dar um anúncio. Meus filhos, o mesmo Jesus, ele quer que aconteça conosco. Esse encontro pessoal que nós devemos ter com Cristo ressuscitado deve preencher o nosso coração, e para que não tenha nenhuma dúvida a respeito da sua ressurreição. Se o meu coração tem dúvida se Jesus ressuscitou ou não, é sinal que eu não vou anunciar. Por quê? Como eu vou falar algo que eu não tenho certeza? Não tem como. Como você vai falar de Jesus se você não tem certeza se ele ressuscitou? Como eu vou falar de Jesus se eu não tenho certeza se ele ressuscitou? Não tem como. Eu só falo daquilo que eu acredito. Portanto, se eu acredito que Jesus, ele ressuscitou dos mortos, então eu vou falar.
Eu vou falar, anunciar que Ele está vivo. É o que Jesus espera de cada um de nós hoje, meus filhos, mas que o nosso coração não tenha nenhuma espécie de dúvida, porque o anúncio precisa ser cada vez mais posto em prática. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.